Vamos ler a partir do versículo 10, Josué capítulo 7, a partir do versículo 10. E diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as suas famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor, e fez uma loucura em Israel? Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada, e fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá, e fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomada Zabide, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante Ele, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi dentre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os, e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e aos seus filhos, e às suas filhas, e a seus bois, e aos seus jumentos, e às suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti esse dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Agora, os irmãos podem se assentar. Vamos para o livro de 2 Samuel, capítulo 12. Verso 1, 2 Samuel capítulo 12, verso 1, diz assim, 2 Samuel capítulo 12, versículo 1: E o Senhor enviou Natã a Davi,
E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia no seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadriplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o heteu feriste a espada, a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartarás a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com esse feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. Somente até aqui, meus irmãos. Os irmãos podem curvar a sua cabeça. Vamos fazer uma oração nesse momento, colocando a nossa vida debaixo da ação poderosa da palavra do Senhor. Pai, mais uma vez nessa noite, nós oramos ao Senhor, colocando o nosso coração e a nossa vida totalmente rendidos diante do Senhor nessa hora, para que a Tua palavra, Deus amado, que o Senhor ordenou com os Teus santos servos a deixasse ela escrita, para que a serviço de ensino para nós nos dias de hoje. Nós pedimos ao poderoso Deus que essas verdades que nós lemos aqui nessa noite possam ser para nós também, ó Pai amado, verdades absolutas, exemplos, ó Pai Santo, em correção, exortação e ensino para a nossa vida nesse dia, ó Pai amado, o qual o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui. Nós pedimos o Teu Espírito Santo, que sonda o nosso coração, que nos conhece e sabe todas as coisas, que o Senhor possa realmente aplicá-la na nossa vida nessa hora, segundo a necessidade que o Senhor sabe que nós temos. Te pedimos, ó Senhor amado, que o Senhor possa realmente, de uma forma muito profunda, introduzir a Tua palavra em nós. Nós não queremos nessa noite não só passar, ó Pai amado, a história e vir mais uma vez na nossa mente o conhecimento do acontecimento. Mas, Senhor Deus, nós queremos realmente que o Espírito da Tua palavra, o Teu Santo Espírito, mova-se com o Teu poder no nosso coração e faça viva ela, ó poderoso Deus, o ensino dela, as verdades dela na nossa vida. Nós nos colocamos nessa noite totalmente rendidos, humilhados diante do Senhor, ó Pai amado, crendo na sua ação do Teu Espírito, que opera em todas as coisas, em todos nós, para a Sua glória e para a Sua honra. É o que nós te pedimos nessa hora, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, tem duas passagens aqui que nós acabamos de ler, são bem conhecidas. Eu vou discorrer com os irmãos aqui só um pouquinho do contexto histórico, para relembrar. Depois a gente vai meditar num ponto aqui bem interessante. O primeiro caso que nós lemos aqui foi quando Israel
sai do Egito e Deus promete dar a ela uma terra boa, que mana leite e mel. Israel já está começando a tomar essa terra que o Senhor Deus prometeu. Israel acaba de obter uma grande vitória sobre a grande e populosa cidade de Jericó, do qual nós sabemos que aquelas muralhas, que eram invencíveis por outros reinos que já tentaram lutar contra Jericó, Deus as derrubou, sem o seu povo sequer bater com um martelo ou qualquer outra ferramenta sobre aqueles muros. O poder de Deus fez aquilo acontecer. E eles obtiveram uma grande vitória ali sobre Jericó, e uma grande alegria estava no meio do povo de Deus, por ver tamanha manifestação do poder do Senhor, tamanha presença de Deus, tamanhos feitos do Senhor. Era inédito aquilo que estava acontecendo, o que Deus estava fazendo com o seu povo. E a Bíblia fala que o terror já estava no coração daqueles povos, tudo lá, porque eles já tinham ouvido falar o que Deus estava fazendo em favor do seu povo. E nas palavras deles, nenhum outro povo presenciou dos seus deuses fizessem coisas tão grandiosas em favor dos seus povos. E nós bem sabemos que nada realmente foi feito, porque deuses não são coisa alguma, porque só existe o Senhor. E a próxima cidade a ser conquistada aqui é a pequena cidade de Ai. Josué separa um acampamento de soldados ali para tomar essa cidade, não manda todo o exército. E a Bíblia nos conta aqui, você volta no capítulo 6 e lê, que esse exército do Senhor perdeu essa batalha contra a pequena cidade de Ai, que não necessitou nem da metade do exército. E o motivo pelo qual eles perderam a batalha começa a ser contado aqui no capítulo 7 que nós lemos. Dentro da cidade de Jericó, meus irmãos, que foi a primeira cidade que Deus deu a Israel na terra prometida, na Nova Canaã, Deus deu uma ordenança a esse povo e disse: de Jericó vocês não tomam nada do despojo. O que era o despojo? Eram os bens do povo que morava lá. Todo o ouro, toda a prata, tudo que vocês acham lá, vai ser consagrado ao Senhor. Homem nenhum põe a mão, qualquer homem que tocar em qualquer coisa, vai ser anátema, é maldito. Porque esse tesouro, esse despojo já é separado para o Senhor. E realmente esse tesouro foi usado depois, na construção dos utensílios da casa do Senhor. Por isso Deus pediu a separação dele. Só que nessa guerra de Jericó, Acã quebra esse mandamento. E nós lemos aqui. E ele fala que quebrou, pegando uma capa babilônica, ciclos de ouro e ciclos de prata, como nós lemos aqui. E de uma forma muito escondida, ele pega esses negócios, no meio da batalha, e introduz lá dentro da tenda dele, esconde debaixo da tenda, e guarda esse negócio lá. Na batalha de Ai, Josué, ao ver o povo de Israel saindo envergonhado, correndo de um povo tão pequeno, aparentemente tão frágil, Israel vai buscar o Senhor, Josué vai buscar o Senhor, sem entender o que está acontecendo. Como Deus nos dá uma cidade tão poderosa, e agora nos permite perder por uma cidade tão pequena. Quando Josué busca o Senhor, Deus fala para ele: por que estás ajoelhado, prostrado? A culpa não é minha que deixei de agir. Israel pecou contra o Senhor naquilo que não poderia pecar. E agora o povo está amaldiçoado, e eu quero que retire esse anátema do meio do povo, para que assim Israel volte a ganhar as batalhas que eu prometi. E Josué, Deus dá a direção para Josué, e preste atenção nisso, meus irmãos, que quando Deus deu a direção para Josué do que fazer, Josué avisa o povo um dia antes. Deus mandou eu revistar o povo de tribo. Amanhã ele vai direcionar uma tribo, e dessa tribo uma família, e dessa família um homem, até achar aquele que tocou naquilo que é amaldiçoado. E todo mundo está ouvindo aquilo que Josué está falando, e todo mundo está quieto. No outro dia a Bíblia fala que de madrugada Josué começa a cumprir o que Deus mandou. A Bíblia fala que Deus ordena e direciona a tribo de Judá, a família de Zerá, depois vai Zabide, e de Zabide bate em Acã. E quando chega em Acã, Josué diz: dá glória a Deus, glorifica o Senhor. Meus irmãos, e Josué faz para ele a pergunta: pecaste contra o Senhor? Fizeste aquilo que é errado? A Bíblia diz que no momento que Josué pergunta,
logo ele faz a confissão. Ele diz: verdadeiramente, eu pequei. Eu peguei de uma capa, não resisti, peguei os ciclos de prata. E está lá guardado debaixo da minha tenda. Parece que Josué não acredita no que Acã está falando. A Bíblia fala: vai, manda os homens ir lá na casa dele e confere se aquilo que está falando é verdade. E a Bíblia fala que os homens foram, e quando levantaram a tenda para cima, estava exatamente como ele narrou. A capa e os utensílios de ouro e prata estavam lá. E Deus já tinha avisado um dia antes que o tal homem que fosse achado com o anátema, o que ia acontecer com ele, meus irmãos? Ia ser apedrejado e o que mais? Queimado. Ele e tudo quanto tinha. E ele ficou alado, sabendo da condenação que já o esperava. Não só a ele, mas a sua família. E a Bíblia diz que quando chega, Josué está indignado, porque na batalha de Ai, homens fiéis ao Senhor foram mortos por causa de um pecado e de uma irresponsabilidade desse homem. E a Bíblia diz que ao trouxerem a capa, Josué junta tudo, a tenda dele, a mulher, os filhos, leva até o vale de Jacó, apedreja ele, a mulher, os filhos, taca fogo em tudo quanto eles têm. E a Bíblia diz que o ardor da ira do Senhor fez o quê? Passou. Porque aquilo foi tirado do meio de Israel. Passando agora para a outra história que nós lemos. Daqui a pouco nós vamos fazer uma conjunção. Nós temos aqui o rei Davi. Vou falar de uma forma rápida aqui, que é bem conhecida a história, em que o profeta Natã agora, enviado pelo Senhor, vai à casa de Davi. E Deus instrui esse profeta a chegar até Davi, usando uma ilustração. Ele diz: Davi, quer te contar uma coisa. O homem muito rico, tem muitas ovelhas e vacas, recebe um viajante da sua casa. Nós acabamos de ler o texto. E esse homem rico quer agradar o amigo dele que chegou. E ele tinha um vizinho, era um homem pobre, que vivia ali na sua simplicidade. Tinha uma cordeirinha, que ele criava junto com seus filhos, comia do seu bocado e dormia na beira da sua cama. E o homem rico, querendo agradar o amigo que era viajante, resolveu fazer uma comida. Só que em vez de ele pegar das suas ovelhas, das muitas que tinha e das vacas que tinha, e fazer a janta, o almoço, não sabe a hora, para esse seu amigo, ele vai na casa do homem pobre, toma a única que ele tem, a mata, e agora vai preparar para o seu viajante. Essa é a história de Davi. Davi, um homem de Deus, tem uma reação imediata. Ele fala o que? Vive o Senhor. Ele está falando, como a expressão que nós usamos, né? Eu prometo, como o Senhor está vivo, que esse homem vai morrer. Se ele mora em Israel, ele vai morrer. Porque tal coisa não se faz no reino de Deus e no reino que eu sou rei. Tal coisa não se faz. Qual foi a resposta de Natã para esse homem, meus irmãos? Tu és o homem, Davi. Tu és esse homem rico. E Natã abre a boca de novo, pelo Espírito de Deus: assim te diz o Senhor: te dei a casa do seu pai, do seu rei, né, que era Saul, dei as mulheres dele, a riqueza, o reino, o poder e a glória, tudo. E se isso fosse pouco, eu te daria mais e mais coisas. Como tomastes a única mulher de Urias, o Heteu, e ainda matastes esse homem pela espada dos filhos de Amon, que era um povo maligno? Como você pôde fazer tal coisa? Meus irmãos, a Bíblia Sagrada já tinha nos dito claramente no livro de Levíticos, como Deus instituiu a sua lei. No capítulo 20 de Êxodo, 7º mandamento é não
adulterarás. E qual que é o sexto? Não matarás. Davi quebrou os dois. E Levítico dizia que todo aquele que matar tinha que o quê? Morrer. E todo aquele que adulterar tinha que o quê? Morrer. Davi matou e adulterou. E Deus agora estava indignado com isso. Meus irmãos, a sentença de Davi não saiu só da Bíblia, saiu da boca dele. Ele falou assim: esse homem deve morrer. Davi estava se referindo ao homem que pegou uma ovelha, um animal, e causou uma injustiça. E Davi falou: esse homem deve morrer. O que tomou uma cordeirinha do outro. Agora faça ideia se Natan conta a história do pecado de Davi usando outras pessoas. Qual seria a reação de Davi, que você acha, meus irmãos? Davi tinha dado uma explosão de raiva e de indignação e mandado picar esse homem em 1000 pedaços. Mas quando ele ficou sabendo que Natan estava se referindo a ele mesmo, eu quero que você imagine como Davi ficou ao ouvir isso. Davi conhecia o Deus que ele servia. E como conhecia. Davi escreve vários salmos, dentre eles o 139. O que ele fala no versículo 1? Ó Deus, tu me sondas e me conheces. A palavra sondas é uma palavra hebraica que quer dizer, vou usar o português nosso, tu me viras do avesso e me vê como eu sou por dentro. Essa palavra no original tem essa vertente. Davi sabia quem era o Senhor a quem ele servia. E agora Natan profere o juízo do Senhor sobre ele, falando o que ia acontecer com ele, com a sua família. E a Bíblia fala que Natan e Davi para e fala assim: eu pequei contra o Senhor. Pequei contra Deus, versículo 13 que nós lemos. Qual que foi a resposta de Natan para ele? Versículo 13: e disse Natan a Davi: também o Senhor transpassou o seu pecado, tu não morrerás. Tu não morrerás, Davi. A história contada aqui na segunda carta de Samuel é muito resumido sobre a atitude de Davi. Davi escreveu depois um salmo muito conhecido nosso, que é o Salmo 51. E ele narra nesse salmo o que ele sentiu no seu coração. Ele é um salmo do seu arrependimento, dos seus erros, da sua falha, que ficou aqui registrado nas Escrituras. Davi achou que ele ia conseguir fazer o plano perfeito, né? O pecado perfeito, esconder de todo mundo, de todos. Olha para você ver, Deus falou assim: olha, o que você fez em oculto, eu vou mostrar para todo Israel debaixo do sol. Não foi só Israel que sabe do pecado de Davi, não. O Brasil sabe do pecado de Davi também, do outro lado do oceano. Nós estamos aqui hoje sabendo o que esse homem fez. Deus fez isso na vida desse homem. E a Bíblia diz que Deus falou para Davi assim: tu não morrerás. Meus irmãos, quando eu leio uma passagem contra a outra, dá um nó na minha cabeça. Quando eu assimilo os dois textos, Davi e Acã, por várias vezes eu olhei esses dois textos e eu julguei que Deus, olha eu, achando que eu posso fazer isso, né? Na minha mente, o Senhor pesou pesado com Acã, Senhor, e o Senhor pegou muito leve com Davi. Lembrando que todos os dois casos eram pós-lei. Os dois casos, Moisés já tinha instituído as leis, a condenação da lei e de como o povo deveria viver. Sim ou não, irmãos? Sim. Pelo que o caso de Acã aconteceu agora sob a liderança de quem? Josué. Moisés já tinha passado para ele a liderança do povo. E quando eu vejo Deus agindo com Acã, com tamanha execução de juízo, por causa de uma capa babilônica,
e ciclos de ouro e de prata. E eu vejo Davi, que matou um dos soldados mais dignos e honestos que o exército de Israel tinha. Pensa no homem que era um homem, era Urias, meus irmãos. Davi tentou engambelar ele de todo jeito, o pecado de Davi ficou lá nele, e sair de Davi, mas não teve jeito. Buscou o Urias da guerra e falou assim: deita com a sua mulher lá, porque quando ela engravidar, eles vão achar que o filho é seu e não meu. Urias falou assim: como é que eu posso deitar com a minha mulher, sendo que os meus irmãos estão lá pelejando na guerra, e eu deveria estar lá com eles? Ele não tinha cabeça para isso. Davi falou: vamos beber vinho então, depois que você beber vinho, às vezes você relaxa e você vai para sua casa. Eu falei assim: como posso eu estar aqui festejando e me alegrando, sabendo que meus irmãos estão lá na guerra? Ele era um homem, irmãos. Davi pensou: não tem jeito, não tem jeito de eu armar o plano perfeito dessa maneira, eu vou ter que matar esse homem, e eu tomo a mulher dele para mim, e ninguém fica sabendo de nada, e o negócio fica tudo certo. Esse homem tinha um caráter, Urias, admirável. E Davi mata esse homem admirável, temente ao Senhor, toma a sua mulher à força, como foi Betseba ali, trazida à presença do rei. Pelo que o profeta Natã compara ela a uma cordeira que pertencia a um homem. Tem muita gente que está difamando Betseba. Ela abriu a janela para ser vista. Não, o Espírito de Deus na boca de Natã falou que ela era uma cordeirinha que pertencia a um homem que vivia no seu regaço. Deus falou na boca de Natã. Davi é que foi o mau caráter aqui. Meus irmãos, e quando eu vejo Deus atuando na vida de Davi agora, trazendo a condenação, para mim ficava disparado. Senhor, é injusto isso. Comparando o que Davi fez com o que Acã fez, Davi deveria não só ser apedrejado, ele tinha que ser picado. Tinha que chamar o pai de Urias e deixar o pai de Urias fazer isso com ele. Você imagina, irmão, você ter um filho honrado, um homem de guerra? Já imaginou isso, irmão Tacílio? E um cara mau caráter faz uma situação dessa com ele? Tinha que deixar o pai de Urias picar Davi. Aí ficaria mais um pouco justo a situação. Mas a palavra do Senhor fala que Davi vira para Natã e diz: eu pequei contra o Senhor. E meus irmãos, e quando você vê na Bíblia Sagrada Deus exercendo o seu juízo e a sua justiça na sua palavra sobre a vida de qualquer pessoa que falhou contra Deus, há algo que houve em Davi e que não houve um mínimo em Acã, que fez toda a diferença. Meus irmãos, nosso pecado ele traz consequências terríveis na nossa vida. O pecado o pecado é o que trouxe toda a desgraça e destruição que existe nesse mundo aí fora hoje. O pecado que começou na vida de Adão lá atrás. Mas tão grave quanto o pecado, meus irmãos, às vezes mais grave do que ele, é a forma como você reage depois que o comete. Isso fez a tamanha diferença na vida de Acã e na vida de Davi. Acã sabia que ele era o homem que causou a morte do povo um dia antes, meus irmãos. Acã sabia que ele era o que estava atrapalhando o povo de Deus de avançar e conquistar a terra. Acã sabia que o sangue daqueles soldados inocentes era culpa dele. E o que esse homem fez, meus irmãos? Ele travou. Ele não contou nada. E a Bíblia fala que chegou em Judá e ele está quieto. Chegou na família do seu povo, ele está quieto. Chegou no seu pai, ele está quieto. Chegou nele e ele está quieto. Até Josué tem que mandar ele falar. Aí depois que Josué mandou ele falar, ele confessou. Eu fiz mesmo, fiz isso, aquilo. Meus irmãos, nem remorso Acã teve. E aqui é uma grande diferença. E um grande princípio espiritual na vida de todos nós. Estamos vivendo a nossa vida de fé para com o Senhor.
Davi, como eu falei para os irmãos, quando Deus repreendeu o pecado desse homem, da forma que repreendeu aqui, até parece que Deus pegou pesado com Acã. Meus irmãos, mas não existe pecado perdoado sem arrependimento. Não existe pecado remido sem arrependimento. Quando eu falei aqui, a narração da história de Davi foi muito curta, quando, possivelmente, né, como o título é do livro de Samuel, quando ele escreveu a narração. Possivelmente, se fosse gravado a atitude de Davi no momento em que Natã expôs o pecado, nós veríamos um homem se desabar no chão e ali arrependido do seu pecado. E Davi aceitou toda a condenação, tudo que Deus ordenou, que estava descrito, Davi aceitou. E Deus não só, meus irmãos, privou Davi da morte, Deus fez outra coisa, manifestando muito mais a sua graça. Deus permitiu Davi continuar reinando. Olha isso, meus irmãos. A manifestação da graça de Deus sempre vai depender da atitude, ou da intensidade da atitude, da humilhação nossa. É esse princípio que eu quero destacar nessa noite. A forma como você reage quando você, por causa das suas faltas, é corrigido. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, no curso da sua vida. Você que vive a sua vida para com Deus, que serve o ministério, a forma como você recebe a correção, quando você está sentado no banco de uma igreja, ouvindo uma palavra aqui, né, diretamente de um pregador, ou quando essa correção vem numa célula, num local mais apertado, ou quando essa correção vem de uma forma individual e direta. Quando a pessoa usada pelo Espírito de Deus vai trazer correção, porque ela já sabe o que você fez. Sabe o que você fez quando Deus a revelou a ela, ou quando o que você fez foi público. A forma como você vai reagir vai fazer toda a diferença na sua vida. Fez toda a diferença na vida de Davi. Meus irmãos, qual pecado foi mais grave? Falando de gravidade, porque todo pecado, a condenação dele é o quê? A morte. Qual foi mais pesado? De Davi ou de Acã, meus irmãos? Na nossa lógica humana, é lógico que o de Davi foi muito mais pesado. Olha as consequências do pecado de Davi. Foi muito mais pesado. Pelo que Deus manifestou muito maior graça sobre ele do que sobre Acã. Por causa de quê? A atitude desse homem. A forma como ele, quando ele foi abordado, surpreendido com a correção, como ele reagiu. Quantas pessoas, nós que servimos ao Senhor há tantos anos, nós vimos abandonar o caminho, o único caminho da salvação, da fé, porque rejeitaram no seu coração e estão hoje vivendo as situações mais difíceis e precárias que um ser humano pode viver nesse mundo. Há uns dias desses nós conversávamos, eu não sei onde, não sei se foi aqui na porta da igreja, num grupo de irmãos, e nós falávamos sobre uma pessoa, não sei se pregou para um mendigo, uma pessoa de rua, que está numa situação muito deplorável. Ele começou a falar sobre a palavra de Deus para ele. Sabe o que o mendigo falou? Cara, não, eu conheço a Bíblia, eu já fui. E na hora nós conversou e falou assim: você conhece algum que você já perguntou a ele, que ele não falou que nunca conhece? Eu falei assim: eu nunca conheci um que não falou para mim que eu já conhecia as Escrituras Sagradas. Pode ser que tenha, estou falando que é 100% não, mas as situações são muito deploráveis. Eu lembro da minha adolescência, tinha um homem lá na igreja. Ele era um homem de meia idade. Eu me lembro um dia nós indo para o culto, e eu passei em frente a um bar assim com a minha mãe. Não, eu não estava com a minha mãe não, estava para o culto, eu estava de dia, eu estava vindo da escola, foi de dia isso. E o bar tinha um balcão grande, e o dono de cá ia de lá.
E ele foi chegando perto do balcão. No que chegou perto, o dono levou a mão assim, irmãos, levantou ele assim, ó, e sacudia ele como se sacudisse um boneco, e gritava com ele. Esse cara estava lá pedindo bebida, mais uma vez, fiado, né, usar essa expressão aqui. E ele já tinha feito isso várias vezes, e devendo o dono do bar. E o dono do bar ficou tão irado que não aguentou e partiu para a agressão, para cima do cara. Eu vi esse homem dentro da igreja durante muitos anos, servindo ao Senhor. E agora a situação dele, olha que situação precária. Meus irmãos, e a situação quase unânime de todas as pessoas que se afastam do Senhor. Agora, o porquê as pessoas se afastam? Na grande maioria delas, foi um momento em que elas endureceram seu coração, se fecharam, por uma situação que aconteceu, que elas não se agradaram, e que no momento às vezes que precisavam ser corrigidas, ou que vieram uma palavra mais firme da parte de Deus, elas, em vez de reconhecer a sua falta, a sua falha, e olhar para dentro de si, primeiro, elas julgaram quem estava falando, como se a pessoa não tivesse autoridade para falar aqui com ela. Quem é essa pessoa para falar isso e isso comigo? Essa pessoa também é cheia de erros e de falhas. Meus irmãos, Natan era um profeta. Ele foi profetizar para quem? O grande rei Davi. Sabe o que Davi podia fazer com Natan, meus irmãos? Arrancar sua espada e cortar a cabeça dele. Quem você acha que é para falar comigo? Eu sou o grande rei Davi. Claro que podia. Mas não foi isso que ele fez. Se humilhou. Grandemente esse homem se humilhou. E a resposta da humilhação dele foi o perdão de Deus imediato. Natan não saiu de dentro do palácio. Só saiu de lá depois que Deus falou para ele que Davi estava perdoado. E meus irmãos, como eu narrava aqui essa situação, se eu fosse pedir às pessoas aqui para falar sobre conhecidos que viveram situações parecidas com essas, vão ser tantos os casos. Eu quero dizer que essa situação, ela ronda o seu coração. John Bevere, eu não sei se é exatamente essa forma de pronunciar o segundo nome dele, mas é um escritor americano. Ele tem um livro que é um best-seller, chama A Isca de Satanás. Alguém já ouviu falar nesse livro? Alguém já viu, já leu? É um best-seller, né? Quer dizer que é um livro muito vendido, muito famoso. E John Bevere trata exatamente sobre esse ponto no seu livro. A isca de Satanás, a ofensa, ou o coração endurecido. Como Satanás trabalha isso. Porque, meus irmãos, Satanás sabe que um coração ofendido, ele não é ouvido. Uma pessoa que tem um coração que está cheio de ofensas, de rancores, Deus não a ouve. Jesus disse: vós não perdoados os homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial também não. Então Satanás vai tentar julgar essa isca, para você pegar ela. Essa isca do endurecimento, da rebeldia no seu coração. E falar: você está louco. O pastor está querendo te manipular. Vai dar ouvido para pastor. E ele tenta julgar a isca para você morder, meus irmãos, e cair na cilada dele, e te enfraquecer e arrastar para o mesmo destino eterno que ele tem já, sem revogação. Acã entrou por essa situação, meus irmãos, porque quando nós vemos a história, não há um mínimo sentimento de arrependimento, nem ao menos um remorsozinho pelos soldados que a falta de caráter dele causou. Ele não teve. E como eu falei aqui, Davi escreveu o Salmo 51 e ele se refere sobre esse pecado. Entender isso, meus irmãos, trouxe para mim uma clareza muito grande de que Deus não estava errado de forma alguma, como eu pensava, e que Deus não falhou na execução do juízo de Acã nem de Davi, de forma alguma. Você pode pensar assim: mas a lei falava que Davi tinha que morrer, por que Davi continuou vivo? Sendo que o pedrejamento, né, tudo ali. Davi se arrependeu, meus irmãos, e a morte de Davi, a justiça de Deus foi realizada em Jesus Cristo. Romanos capítulo 1 narra isso perfeitamente.
que Deus deixou impune os pecados anteriormente cometidos, visando a manifestação da sua justiça no tempo presente. Paulo falando sobre a justiça de Deus que manifestou na pessoa de Jesus. Nós falamos um pouquinho isso aqui domingo. Aquele adultério e a morte de Urias, que Davi deveria pagar com a vida dele, quem pagou foi Jesus no lugar dele, por causa do arrependimento dele. Jesus não só salvou os pecadores de quando ele iniciou a sua obra salvítica, quando ele veio ao mundo como homem, dele para frente. Ele salvou todos os homens que pecaram e se arrependeram, que já viveram em toda a humanidade. Por isso que o sacrifício de Cristo foi perfeito diante de Deus. Por isso que a obra foi consumada. Agora, para dar mais ênfase nesse assunto, vamos para Lucas capítulo 18. Lucas 18. Versículo 9. Lucas 18, verso 9. Diz assim: Jesus dizendo, ele diz: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Mas qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, mas qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Essa atitude, meus irmãos, nós acabamos de ler aqui, faz toda a diferença na nossa vida. O publicano pegava a sua mão fechada e batia no seu peito. Estavam os dois a orar. A primeira coisa que esse homem fazia antes de levantar, que a Bíblia fala que nem quis levantar os seus olhos aos céus, é olhar para dentro de si primeiro. Quando todas as circunstâncias te surpreenderem, meus irmãos, aprenda a fazer isso. Pare por alguns segundos antes de responder qualquer pessoa e olhe para dentro de si mesmo. As circunstâncias da vida que você está vivendo hoje, as tempestades, as dificuldades, olhe para dentro de si primeiro e olhe se as suas faltas, os seus erros não são os causadores dela. Antes de você julgar seus líderes, Deus. Nós sempre fazemos isso. Nossa carne quer fazer isso. Sabe por que muitas vezes a nossa carne quer fazer isso, meus irmãos? É porque ela quer que nós desistamos da fé e deixamos ela satisfazer nos pecados que ela tanto deseja. Você já percebeu isso? Que muitas vezes quando você está reclamando da fé, da sua vida com Deus, o que você está percebendo, se você já tem um bom discernimento, é que a sua carne está querendo te enganar, querendo que você abaixe a guarda e deixe ela satisfazer no pecado dela. Meus irmãos, Jesus falou quando ele ensinou os discípulos a orar, falou assim: quando vocês forem orar, não façam como os fariseus, não. Ficam nas praças, fazendo orações longas para ser vistos pelos homens. Tu quando orareis assim, você entra, ou melhor, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha sobre ti a porta, e o teu pai que vê o quê? Em secreto, te recompensará. Jesus está dizendo que o sucesso da minha vida espiritual depende do meu relacionamento com Deus. Que eu não tenho essa desculpa, nessa justificativa, porque eu mesmo é quem vou dar conta da minha vida diante de Deus. Não é porque a minha mulher é isso, cheia de defeitos, isso, aquilo outro, ou o meu marido é cheio de defeitos, ou porque isso, aquilo. É eu com o Senhor.
Meu irmão, não cai nesse erro, não. Pelo contrário, não cai no erro de Davi de pecar contra o Senhor, não. Mas observe pelo menos a boa postura que esse homem teve quando ele falhou contra Deus. Se humilhou. Deus perdoou ele. O pecado perdoado tem consequências? Muitas vezes sim. Ele padeceu as consequências aqui. Mas a Bíblia fala que o pecado desse homem foi perdoado. Deus transpassou o teu pecado, Davi. Você não vai morrer não, você pode continuar reinando. Teve dificuldades por causa das suas falhas? Teve. O pecado é danoso. O pecado corrompe. As situações que a gente provoca, e que o Senhor Deus nos livre, cada um de nós estamos aqui. Os momentos de ira, ter muito cuidado com ele, meus irmãos. É muita gente que não segurou a sua mão, deu lugar à carne e fez coisas que não deveria fazer. No momento de desgaste emocional, não segurou os seus olhos, não segurou as suas mãos, não segurou o seu corpo e se entregou. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. E a atitude de Davi, depois que ele falhou, foi se humilhar. Quando eu falava aqui de olhar para dentro de nós, isso é muito importante. Quando qualquer situação vier da palavra de Deus, ou de uma sala de reuniões, de uma célula, você pensa assim, por que o líder está falando isso? Que negócio ofensivo. E as outras pessoas estão felizes, e só você está achando, meus irmãos, é porque o Espírito de Deus te conhece. Deus está ali, ó, lavando o seu coração, purificando a sua vida. A Bíblia fala que Deus só faz isso com um filho que ama. O bastardo não aceita a correção, nem a recebe. O filho que Deus ama, sim. Aprenda no seu coração esse princípio espiritual, meus irmãos. Vamos aprendê-lo, viver ele na nossa vida. A Bíblia fala, mas é aquele que a si mesmo se humilha, Deus o exalta. 1 Pedro, capítulo 5, se não estiver enganado. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, Ele a seu tempo vos exaltará. Esse tipo de situação aqui já deu um nó na minha cabeça lá atrás. Oh meu Deus. Mas ao perceber a diferença da reação de Davi com Acã, eu vejo que Deus foi perfeito na execução. Acã só recebeu o que a palavra de Deus diz mesmo, para que o homem que peca e não se arrepende, a condenação e a morte. Mas Davi recebeu o que a Bíblia fala daquele que peca e se arrepende. Ele recebe o quê? Perdão dos seus pecados. O arrependimento é uma forma de humilhação, e Deus espera isso de nós na nossa vida. Assim, pastor, estou vivendo em plena obediência e fé com o Senhor. Glória a Deus, meu irmão. A Bíblia não é só uma palavra de remédio, né? Mas sim também uma palavra de prevenção para nossa alma e para nossa vida. Mas você que está aqui hoje, nessa noite, você que você está vivendo um confronto dentro do seu coração agora mesmo, você que você está assim, eu fiz uns negócios errados, mas se vir falar qualquer coisa comigo, eu vou largar, eu vou chutar o balde. Pode ser que você está mordendo a isca de Satanás aí, meus irmãos. E o Espírito de Deus está aqui nessa noite, hoje mesmo, alertando o meu coração e o seu. O final de Acã foi terrível, porque esse homem se negou a se humilhar. Mas Davi, embora o seu pecado foi horrendo, merecia realmente, esse homem se humilhou e Deus teve misericórdia dele. Assim também vai ser com cada um de nós, se nos humilharmos diante do Senhor nosso Deus. O que nós vamos receber é o favor do Senhor, o que nós vamos receber é a mão poderosa de Deus nos levantando. Meus irmãos, eu não preciso nem perguntar quem já viveu essa experiência de você cometer uma falha contra Deus, seja da maneira que for, e você ir para um momento de oração envergonhado, triste, frio, consciência pesada. Mas você decidir naquele momento de oração de Deus, eu não sou nada, tem misericórdia de mim. Se o Senhor não perdoar, o que vai ser da minha vida? Esse mundo eu não quero, Senhor. E você começar a falar e se humilhar, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia.
Em poucos instantes ali a promessa da palavra começa a se cumprir. Porque o sangue que Ele derramou na cruz foi exatamente para isso, para remir os nossos pecados. Meus irmãos, e o plano de salvação de Jesus foi perfeito. Jesus, o sangue que Ele derramou na cruz, não foi só para perdoar os pecados que nós cometemos o dia que nós o aceitamos, entregamos a nossa vida a Ele. O sangue que Ele derramou ali foi totalmente completo para limpar qualquer pecado que nós cometemos até o dia da sua vida, se nós assim nos arrependemos dele, porque completa foi a obra da sua salvação na nossa vida. Não foi isso que João disse? Filhinhos, não pequeis, mas se vós pecares, agora tendes um advogado diante de Deus dos céus, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Mas um advogado só pode proteger um réu, confesso, que vai ali buscar. Assim somos nós. E quando nós levantamos esse momento de oração, como eu falei, nós levantamos fortalecidos. Nosso semblante não é mais de tristeza, nem de angústia, nem de peso, mas de alegria. Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Você levanta, eu estou perdoado. É igualzinho quando você precisa corrigir um filho seu e ele chora na hora da correção. Alguns minutos depois ele vem, te abraça e quer ficar ali perto. Às vezes é criança, né? Não sabe nem falar, me perdoa, pai, pelo que fiz. Mas o rosto dela está contando que ela está arrependida. E o que você faz quando a criança volta arrependida, meus irmãos? Você continua batendo nela? Não, você abraça, você diz, meu filho, você aprendeu a lição. Assim o Senhor para conosco. Vamos colocar de pé. Se você tem vivido a sua vida com o Senhor, e você trouxe desse mundo, da vã maneira de viver que esse mundo vive, conceitos e culturas erradas, que você não deve se abaixar para nada nem para ninguém, que você é homem, que homem não chora, essas situações assim, não tem nada disso não, meus irmãos. Tiago diz, afligi-vos, lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos debaixo da mão do Senhor, que Ele vos exaltará. O nosso Deus, sim, meus amados irmãos, debaixo da potente mão dEle, todas as vezes que o seu Espírito mover em nosso favor, para trazer correção e mudança na nossa vida. Eu quero vos dizer uma coisa que a gente vai aprender na nossa vida. Quando nós estamos esfriando espiritualmente, quando nós estamos lentos na fé, acredita que muitas vezes nós somos os últimos a perceber. Deus começa a mostrar para outras pessoas, aquela pessoa não está tão bem. Não fique nessa situação como Acã, quando alguém usar uma pessoa carinhosamente e chegar, meu irmão, como é que você está? Essa pessoa às vezes começa a conferir, né, conversar com você, quer ouvir de você. E você está vivendo uma situação que você sabe que não está correta, e principalmente, por quê? Não, porque eu estou percebendo que o irmão não está tão bem, a frequência, a intensidade, que o coração é enganoso, meus irmãos, mais do que todas as coisas. Não se endureça não, deixa os braços de amor do Senhor trazer você assim, ó, e a palavra dele vinha ao seu coração. O que todo coração que se humilha recebe da parte de Deus, meus irmãos, é sempre a correção, mas depois vem o bálsamo, a cura, a palavra de ânimo, e o Senhor Deus levanta os seus filhos.